Quantos estão felizes por estar ofertando ao Senhor a sua noite, a sua cama? Dê um glória a Deus bem alto aí para Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja para abrir no livro de Mateus, capítulo 5. Não, eu vou... 2 Crônicas, depois eu vou para Mateus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Que é o verso da vigília, né? A palavra liberada do céu para esse tempo. Os ministros de louvor tudo me deixou aqui, né? Cadê esses mantos, gente, para botar fogo aqui? Glória a Deus. A nossa vigília, a nossa irmã, nossa intercessora Olívia, né, o Senhor direcionou para esse capítulo da Bíblia, que é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, fala conosco, Pai. Eu sei que o Senhor já falou, Pai, em diversas formas aqui. Já falou através do louvor, já falou, Espírito Santo, através das orações, das intercessões. Como Jesus já fomos ministrados pelo Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem mais. E nesta hora, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor traga a revelação aos nossos corações daquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, colocar a mente do teu povo cativo nesse momento. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, colocar, Senhor, os nossos corações, Senhor, no lugar certo, para que possamos, Senhor, ser ministrados pelo Senhor. Ó Deus, fala conosco. Me usa, Senhor. Me usa, Espírito Santo. Eu sou tua serva e o Senhor é o meu Senhor. E o Senhor escolheu este dia, Senhor, para me fazer um instrumento nas tuas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça nesse lugar. Que eu desapareça e que o Senhor cresça nesse lugar, Pai. Transforma vidas neste lugar. Que o poder que está na tua palavra, Senhor, venha a ser manifestado com sinais, maravilhas e prodígios. Em nome de Jesus. Amém? O capítulo que nós acabamos de ler, ele começa dizendo: e se o meu povo, se existe um povo, existe também um dono. E quando a palavra traz esse contexto de povo, ela também quer dizer também que existe um público específico. E esse público específico, o qual nós acabamos de ler, tem um dono. Pergunta para quem está do seu lado aí: você é o povo? Se você for esse povo, você tem um dono. Você tem um dono. E eu queria, trazer alguns versos aqui, aonde se revela o nosso Deus, a pessoa dele. Se ele traz aqui um público específico para dizer que é dele, precisamos entender também quem é, o dono desse povo. Lá em Êxodo capítulo 3, do verso 14, está escrito assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou. Para Moisés, naquele tempo,
para aquele povo ali, Deus era o seu libertador. Deus veio como um libertador para aquele povo. Lá em João capítulo 6, 26, está escrito que o eu sou é o pão da vida. Lá em João capítulo 8, verso 12, está escrito que o eu sou é a luz do mundo. Lá em João capítulo 10, verso 7, ele está dizendo que o eu sou é a porta das ovelhas. Lá em João capítulo 10, verso 1, ele está dizendo que o eu sou é o bom pastor. Lá em João capítulo 11, verso 25, está dizendo que o eu sou é a ressurreição e a vida. Lá em João capítulo 14, verso 6, está dizendo que o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João capítulo 15, verso 5, está dizendo que o eu sou é a videira verdadeira. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17, está dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio, eu também sou o fim. Então, queridos, esse povo tem um eu sou. Você tem um dono e você precisa lembrar quem é o seu dono. Hoje talvez você adentrou aqui dizendo: Senhor, eu estou com fome. Ele está dizendo para você: eu sou o pão que sacia. Talvez você adentrou aqui dizendo: Senhor, está tudo travado, está tudo fechado. Ele está dizendo: eu sou a porta. Eu não sei, para Moisés foi o libertador. Eu quero te dizer, se você faz parte desse povo que ele está dizendo aqui em 2 Crônicas, eu quero te dizer que esse povo tem um dono. E esse dono, ele é poderoso. Sabe, ele tem várias facetas. Ele é aquilo que você necessita. Queridos, precisamos voltar a entender de fato, para que possamos nos relacionar com Deus na medida que Ele é. Nós, como igreja de Jesus, precisamos voltar os nossos pensamentos a compreender quem Ele é. Porque quando nós lemos aqui: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, entrar debaixo da presença dEle, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ele disse que ele vai ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Ele é aquilo que nós estamos precisando. Talvez você adentrou aqui precisando sim de ser perdoado. Talvez você entrou aqui precisando ser curado. Talvez você entrou aqui precisando realmente de uma resposta. Eu quero te dizer que o caminho, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. A palavra de Deus, ele não muda. E aqui traz o segredo. Precisamos mudar de rota. Precisamos entender que esse povo precisa mudar de rota em determinadas áreas da vida. Eu não digo todas, mas precisamos de fato. Oh glória, deixa Deus te usar aí, manto. Por favor. Deus é fiel. Esse eu sou. Ele falou assim: eu sei que você quer, minha filha. Eu sei que você quer. Jesus é lindo, te amo, Senhor. Ele é o sou. Então, queridos, Jesus é essa pessoa que podemos confiar, podemos entregar os nossos caminhos, e sabendo que Ele vai conduzir nos passos certos. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender o que Deus quer fazer nesse tempo. E o que Deus quer fazer, eu queria trazer em Mateus capítulo 5. O que Deus quer fazer na nossa vida. E o tema aqui só foi para introduzir.
Mas o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração foi: o chamado de Deus é que você seja grande no reino dos céus. Repete aí. O chamado de Deus é que você seja grande no reino dos céus. Esse é o chamado de Deus. Então, para ser grande no reino dos céus, eu preciso saber duas coisas. Por isso que eu entrei falando sobre o povo e sobre o dono do povo. Você precisa saber que você faz parte desse povo, que você pertence a esse povo e que esse povo tem um dono. E você também já entendeu através das escrituras quem é esse dono. E lá em Mateus capítulo 5, é o sermão, né, das aventuranças, que significa uma plenitude, a completa felicidade que precisamos ter. É onde Jesus aponta o caminho para a igreja dele. Se conseguirmos adentrar nesse caminho, a gente vai ser esse povo. A gente vai caminhar refletindo sinais e maravilhas daquilo que Deus quer fazer e aquilo também que nós estamos precisando que Ele faça. E lá no verso 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4 está dizendo assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verso 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se assenta a cadeia e se coloca debaixo do alqueires, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, igreja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Quero te dizer, Deus tem um chamado para mim. Deus tem um chamado para você. O chamado de Deus, querido, é ser grande no reino de Deus. E precisamos construir dentro de nós o caráter de Jesus, atrair as virtudes de Jesus, atrair a personalidade de Jesus. E isso se conquista se aproximando dele, chegando perto dele, caminhando com ele. E a Bíblia diz que essas pessoas que foi relatado aqui, que
tem essa estatura, que tem esse DNA, que tem esse comportamento, que tem essa maneira de pensar, que tem essa maneira de sentir e de se comportar, bem-aventurado tu és. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei qual é a área da sua vida que você talvez adentrou aqui e você esteja dizendo assim: está um caos total, está terrível. A bem-aventurado não, aqui está dolorido, aqui está treva, está tudo escuro. Eu quero te dizer que o convite de Deus para mim e para você é que você seja bem-aventurado nessa área da sua vida. Talvez o que você precisa aprender para ser bem-aventurado nessa área da sua vida é mansidão. Talvez o que você precisa para ser bem-aventurado na área dessa vida é ser um espírito pacífico. Talvez o que você precisa para ser bem-aventurado na sua vida espiritual é ser limpo de coração. Talvez o que você precisa para poder ser bem-aventurado é você entender que no dia da perseguição, no dia da injustiça, você não pode desistir de proclamar o nome do Senhor. Você não pode desistir de anunciar a retidão, de anunciar a palavra do Senhor, de viver os princípios de Deus. Talvez você more em um lugar que ninguém entende, ninguém compreende, e você tem se acuado, você tem se entristecido. Jesus está dizendo: não se entristeça, se alegre, porque bem-aventurado és tu. Então, queridos, a gente precisa verdadeiramente transicionar. Aí no mundo, o currículo é diferente. O currículo é diferente. A necessidade para poder ser grande aí fora é inversa daqui. Mas o que eu disse, você faz parte de um povo. E esse povo que você faz parte tem um dono, tem um governo, tem um reino. E o reino dele está acima de qualquer reino. O reino de Deus está acima de qualquer reino. E você faz parte desse reino. Fazemos parte desse povo. Fazemos parte. Ei, Ele é o eu sou. Está doendo? O eu sou cura. Fecharam a porta? O eu sou abre outra. Vamos entrar na mentalidade do reino de Deus. Nós adoramos aqui. Eu fiquei encantada porque o Senhor ministrou tão forte sobre reino, que eu quero fazer nesta madrugada. E quando os irmãos estavam aqui falando que o teu reino vem, o peso da glória do Senhor descia nesse lugar. E quando nós estamos aqui adorando que o teu reino venha, é um convite de Deus para mim e para você. Entra no reino dele, se sujeita ao reino dele, caminha segundo o propósito do reino dele. E você vai ver se você não vai ser reconhecido como bem-aventurado. Você vai ver se você não vai ser reconhecido como alguém bem-aventurado. Ele é Deus, querido. E quando o reino de Deus vem, algumas coisas acontecem, sabe? Não é comum. Quando o reino de Deus vem, não tem como não perceber, porque Ele é glorioso. Repete comigo aí: o reino de Deus é glorioso. E quando Ele vem no ambiente, quando Ele vem na minha vida, algumas coisas têm que acontecer. Algumas coisas têm que ser transformadas. E eu queria falar sobre algumas coisas aqui. Quando o reino de Deus vem, Ele separa aquilo que é daquilo que parece ser. Jesus te convida para você caminhar em um caminho de verdade. Jesus te convida para você caminhar em um caminho de verdade. Com Ele, não. Os bem-aventurados não é o que parecem. Os bem-aventurados
Bem-aventurado não são aqueles que parecem, não, são os que são. Você pode enganar teu marido, a tua esposa, os seus amigos, mas a Deus ninguém engana. E o espírito de engano tem que cair. Fortalezas de engano, Senhor, começa a quebrar. Começa a quebrar toda fortaleza de engano. Deus, em nome de Jesus, quebra este mal, Senhor, sobre a tua igreja. Ei, milagres acontecem. O paralítico anda, o leproso é curado, o enfermo, querido, ele é curado. Quando o reino de Deus vem, a doença não resiste. Milagres acontecem quando o reino de Deus vem. O servir aos irmãos é comum, sabe? Uma identidade de quem caminha debaixo do governo do reino de Deus. Servir é um privilégio. Servir é uma honra. Ele fica buscando oportunidades para servir. Quando o reino de Deus entra na sua vida, você deseja por ser servo. E a sua alegria está em ser servo. É porque o reino já tomou a sua vida. Deixa esse reino tomar a sua vida em nome de Jesus. Quando o reino de Deus vem, suprimos as necessidades de alguém. O nível de generosidade, queridos, cresce no nosso coração. A bondade cresce. Você fica inquieto. Você não passa desapercebido por ninguém. Seja espiritual, seja financeiro. Você é uma mão pronta a atender. Quando o reino de Deus vem, outras coisas acontecem. A igreja, ela se move no que foi chamado para fazer. Quando o reino de Deus vem, a igreja, ela não é apática. Quando o reino de Deus vem, a igreja é uma igreja que se movimenta. A igreja de Deus se movimenta. Quando o reino de Deus vem, a igreja se movimenta. Se tiver alguém ainda que não está entendendo, quando o reino de Deus vem, a igreja se movimenta. A igreja se movimenta. É uma igreja em movimento. Não dá. É estrondoso. O reino de Deus é estrondoso. É glorioso. Não dá para ficar apático. Quando o reino de Deus vem, queridos, causamos sede na terra. Você não é alguém apenas que tem sede, mas você é alguém que provoca sede. Eu não sei quando as pessoas se aproximam de você. Eu tenho uma oração que eu faço para Deus. Eu digo: Jesus, quem você botar no meu caminho vai ficar mais crente do que era ontem. Quem o Senhor colocar no meu caminho, Jesus, vai ficar mais crente do que era ontem. Porque eu entendi aqui, que eu sou um sal da terra. O sal, ele dá o tempero, mas ele também provoca sede. O sal, ele dá o gosto, mas ele também provoca sede. Quero te dizer, queridos, que aonde você chegar, as pessoas têm que começar a sentir sede de desejar mais a palavra de Deus. As pessoas têm que começar a sentir sede mais de orar. As pessoas têm que vontade de adorar mais ao Senhor. Quando o reino de Deus vem na minha vida, influenciamos uma sociedade com os princípios e as doutrinas da palavra de Deus. Você precisa ser alguém que influencia a sua sociedade.
Talvez você fale assim, mas eu sou tão pequena. Não se preocupe que Ele usa assim. Ele usa assim, não despreze. Não despreze o pequeno que Deus já lhe deu. Use na sua casa. E eu me lembro, querido, que um dado tempo, dê glória a Deus, depois eu beber um pouquinho de água. Houve um tempo, Francisco está com 7, eu acho que ele tinha 2. 5 anos atrás. O Senhor me convidou para ir para casa, deixar minha profissão, meu trabalho, meu emprego. Falou, vai para casa, filha. Sempre fui muito sonhadora. E é um dom, hoje eu sei que é um dom de visão. Então eu chegava assim, eu via tudo muito fácil assim. E Jesus falou, vai para casa, lava prato, varrer casa. E menino toda hora bagunça a casa. E lá estou eu até hoje. E eu me lembro um dia que eu estava chorando. Falei, Jesus, não estou entendendo. Cadê as promessas? Quantas vezes o Senhor disse tantas promessas para mim. O Senhor nunca me disse que o Senhor me levantou para lavar prato, para cuidar de casa, para ser dona do lar. E aqui estou eu. Aí o Senhor falou assim para mim. Te coloquei aí. Porque você precisa influenciar uma geração. A sociedade que Deus me chamou para influenciar os meus filhos, queridos. E Ele falou assim, eu quero que você influencie eles. Eles vão ver a sua vida. Eles precisam ver você orar. Se você estiver na rua o dia todo, essas crianças vão ver quem orar. Ele tem que ver você orar. Eles têm que ver o poder de Deus fluindo na casa dele por intermédio da sua vida. Aí eu falei, Jesus, entendi, Pai. Sabe? Porque no reino de Deus é assim. Para ser grande, querido. É as coisas pequenas, muitas vezes, que vão precisar fazer. É entrar no anonimato, muitas vezes, que vão precisar entrar. Tinha um emprego bom, reconhecida. Fiz muitas viagens, já fui para Buenos Aires, já ganhei cruzeiro. Primeira coisa, quando eu saí, eu falei, Jesus, faz esse povo esquecer meu nome para eu não cair na tentação de voltar. E lá estava eu agora. E no dia que eu estava lá chorando, eu falei, meu salário, Deus, ninguém me paga para fazer essas coisas aqui. Aí Jesus falava assim ao meu coração, você agora entrou em um lugar que ninguém consegue pagar. Você entrou em um lugar que ninguém, empresa nenhuma do mundo vai conseguir lhe pagar. Porque o que eu estou inserindo em você, valores, não é preço. O que eu estou colocando em você é valor. É valor, não é preço. Empresa nenhuma vai poder pagar isso, Jamile. Ora, eu vou guardar todas as suas sementes. Eu vou guardar todas as suas sementes. Seus filhos vão comer da tua semente. Os filhos dos teus filhos vão comer da tua semente. Ei, não despreze a pequena semente que Deus tem colocado sobre as tuas mãos para influenciar. Não despreze. Ele é poderoso. O reino é dele. O reino é dele. A forma como ele vai fazer, do jeito dele. Queridos, quando o reino vem, iluminamos o mundo com a glória da presença de Deus. Aonde tem treva, não dá mais para continuar. Se você chegou, ela tem que sair. E eu me lembro que quando eu vim morar aqui, na primeira semana, a presença lá na minha casa antiga era tão forte. A devoção ao Senhor, o altar que a gente levanta. Quando eu andava pela casa, Jesus ia falando comigo.
E Deus nos trouxe para um lugar bem melhor de onde a gente estava. E nos primeiros dias que eu estava lá, eu falei: Jesus, eu não desviei. Meu coração continua te desejando. Que negócio é esse que a oração não flui? Nada flui. Não, Jesus, está errado esse negócio. Tudo bem, te pedi uma casa, assim, o Senhor me deu, mas a presença tem que vir aqui, viu, papai? Sem a presença não dá para ser um lugar habitável. Aí o Espírito Santo falou assim: intensifica a oração. Comecei a levantar todos os dias de madrugada. Quando eu estava lá orando de madrugada, tantos demônios o Senhor me fez ver passando assim, arrodeando minha casa. Meu Deus, quando eu vi aqueles demônios, eu falei: Jesus, nem cheguei aqui, já tem gente tramando contra a minha vida, meu pai, que é isso? Eu não estou entendendo. Jesus, é porque você não tinha chegado, agora você chegou, levante aí e mande ele correr. Eu falei: ei, cheguei, viu? Cheguei, aqui não tem espaço para mim, você não pode ir. E aí eu comecei a ver Jesus fluir no ambiente. Ei, Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser luz. Aonde você estiver, você precisa resplandecer a luz de Deus. Porque quando o reino de Deus vem, Deus muda a sua vida. Deus transforma a sua vida. E o fluir de Deus é natural. Queridos, precisamos aprender a buscar, a construir, a ser grande no reino de Deus. Eu não sei se você já colocou a sua meta de 2024. Eu quero te aconselhar você a meditar sobre as bem-aventuranças e perguntar para o Espírito Santo aonde você precisa aprender para ser bem-aventurado na sua vida em 2024. Então, para ser grande no reino de Deus, primeiro, Deus precisa fazer em mim, para depois Ele fazer um através de mim. Ei, como a gente falou no começo, não é sobre achar que é sobre ser de fato. Precisamos buscar ser transformado de dentro para fora. Dizer: Senhor, transforma, cura, liberta, faz em mim, para que o tempo chegue, para que eu possa fazer depois através de mim. Quando Deus muda a sua vida automaticamente, Deus te muda para você usar, para você mudar outras vidas. Pessoas vão ser transformadas por intermédio da sua vida. Elas vão ver o seu estilo de vida e vai desejar, porque você é a bem-aventurada. Ela sabe que o ambiente está turbulento, você chegou, gerou paz. Ela sabe que o ambiente estava pesado, você chegou, entrou a luz. Ei, você faz parte desse reino glorioso. E existem algumas coisas que impedem o povo de Deus, que impedem o eu sou viver nas nossas vidas. E uma delas eu coloquei aqui: a falta de movimento do povo de Deus. É como um isquímia. O membro se esfria, depois escurece até dar necrose. Pelo amor de Deus, não fique parado. É um problema. Estar em movimento é necessário, igreja, para que você seja um membro ativo espiritualmente. Eu reconheço que o que marca a minha vida espiritual é não ser um representante de Cristo que está parado. Eu sempre busquei estar em movimento. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus me chamou muito rápido para servir a Ele. E eu não me lembro
a verdade e a vida. Não precisa pegar atalho. Eu estava vendo esses dias uma frase que dizia assim: se atalho fosse caminho, ele não se chamaria atalho. Eu quero te dizer que Jesus tem um caminho, ele não tem atalho. E aqui no verso 16 está assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E eu quero concluir dizendo aqui para você: assim como o pobre de espírito, que é ser humilde e ensinável, assim como os que choram, aqueles aquebrantados, assim como os mansos, que é gentil, que é bondoso, paciente, tolerante, não é orgulhoso, não é superior e não é convencido, assim como fome e sede de justiça. As pessoas que são obedientes à palavra de Deus, elas têm fome e sede de justiça, assim como os misericordiosos, prontos a perdoar, assim como os puros de coração, assim como os pacificadores, assim como aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Levante. É meu. É meu, é meu. Se você não está entendendo ainda, porque deles é o reino, porque deles é o reino dos céus. O povo, eles quem? O povo que chama pelo meu nome. O povo que se humilha, o povo que ora, que busca, que se arrepende dos seus pecados, que se arrepende dos seus maus caminhos. Ei! Não precisa outro caminho. Jesus já falou assim. Assim é para ser. Canta lá, manda ras. Canta lá, manda maia, canta. Chor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 o, canta lá, manda canta lá, manda ya, Jesus, eu clamo por identificação nesta madrugada. Eu clamo que o Senhor venha trazer uma identificação do seu povo. Que como está escrito, assim seja na vida da tua igreja. Assim seja na vida da tua igreja, Senhor. Eu clamo por uma identificação. Nós seremos reconhecidos por conta desses caminhos que vamos trilhar. Seremos reconhecidos. Identificação nesta madrugada, Senhor. Vem com selo de identificação neste lugar. Vem colocar o selo da identificação, que somos o povo do Senhor, representante do teu reino. Vocês podem cantar o louvor que vocês cantaram. Fernanda Brum, das águas. Navegarei. Quero te convidar, você vem aqui na frente. Quero te convidar você a navegar. Que, queridos, para ser bem-aventurado precisa navegar. Precisa entrar nas águas do Senhor. E se você deseja mais dele, se você quer mais dele, dê esse passo. Vem aqui na frente como dizendo para ele: Jesus, eu quero.
Eu quero entrar no teu rio. Não vamos conseguir, querido, se a gente não mergulhar.